Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma das grandes dúvidas do cristão católico ou do cristão protestante é, na passagem de Mateus 16:18, onde Jesus cita um texto muito conhecido que fala assim: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A quem Jesus está se referindo? A Pedro como pedra ou ele mesmo, Jesus Cristo, como pedra? Se a gente ler apenas esse texto, a gente vai ficar com dúvida. Quem Jesus está falando ali? Quem é a pedra? É Jesus ou é Pedro? E a nossa dúvida é: o que a Bíblia nos ensina? Alguns textos da palavra de Deus a gente não consegue ter discernimento, ter entendimento se ficarmos somente nele. Mas ainda bem que a Bíblia, por si só, ela sobressai, ela se explica. E tem algumas outras passagens que vai complementar e dar a ideia do todo, vai dar explicação. Então, algumas passagens bíblicas que eu gostaria de estar lendo com os irmãos e que você possa depois estar tirando a sua própria conclusão do que a Bíblia diz. É Jesus a pedra ou é Pedro a pedra? Vamos lá? Eu gostaria de ler aqui agora, nesse exato momento, Mateus 16:18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Afinal, tu és Pedro, e sobre essa pedra, qual pedra? Eu, Jesus Cristo, ou tu, Pedro? Vamos lá? Vamos ler mais alguns textos para ver qual é a ideia de quem é essa pedra. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 5 vai dizer assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só, essa carta, 1 Pedro, está referindo aos crentes. Por sinal, o título aqui diz: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então, essa passagem aqui está referindo aos crentes, a eu, a você. E o 5 eu li aqui: Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, nós somos pedras. Então, todo aquele que se faz filho de Deus, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode ser considerado pedra através desta passagem bíblica. Eu, você, os escolhidos, as pessoas que aceitaram Jesus, somos pedra. Então, nós podemos afirmar que Pedro também é pedra, ok? Vamos lá, vamos continuar lendo a palavra de Deus. É conhecendo a verdade que nós somos libertos, é conhecendo a verdade que nós temos entendimento. Então vamos para a palavra de Deus. O que é que ela nos diz? O que é que ela nos responde? Lá no livro dos Salmos, lá no Salmo 118, a partir do verso 22, o salmista vai dizer assim: A pedra que os construtores rejeitaram. Quem foi a pedra que foi rejeitada? Quem foi a pedra que foi cuspida? Quem foi a pedra que foi humilhada? Por mim e por você, para pagar os nossos pecados. Quem foi a pedra? E aí, continuando, diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. E aí eu fui fazer uma pesquisa. O que é uma pedra angular? Eu não sei se vocês já pararam para analisar o que é uma pedra angular. A pedra angular é a pedra que sustenta, a pedra que dá sustentabilidade à construção. Sabe aqueles arcos, aquelas janelas, aquelas portas, aqueles casarões antigos? Para você construir um arco daquele, você vai colocando pedra uma sobre a outra até determinado ponto. Aí você vai fechando, aí vai colocando escoras.
vai colocando escoras, vai fechando, vai escorando, até chegar no ponto fixo do meio, onde que vai a pedra angular, onde que tem aquela pedra, a última pedra. Quando você coloca aquela pedra, aí você pode tirar todas as escoras, porque aquela pedra trava a parte A e a parte B e dá sustentabilidade. Agora, se você tirar aquela pedra do meio, a tendência é desmoronar, é cair. Então a pedra angular é uma pedra de sustento, é uma pedra de sustentabilidade. E ela pode ser também na fundação. A fundação de qualquer edifício pode ser o que nós dizemos hoje, aí, o alicerce, a coluna da construção. Esta seria a pedra angular. E a palavra de Deus está dizendo aqui que esta veio a ser a pedra principal. Jesus Cristo, a pedra principal. Eu sou pedra, você é pedra, Pedro também é pedra, mas a pedra principal, deixa bem claro aqui que é Jesus Cristo. Mas tem mais, vamos continuar analisando a palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 19, vai dizer assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha só o que diz o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é? Os apóstolos? Quem é? Os profetas? Não, está falando aqui Jesus Cristo, a principal, Jesus Cristo, a pedra angular. A gente leu em Salmos e a gente vai ler mais uma vez aqui Mateus, capítulo 21, o verso 42, que vai dizer mais uma vez sobre a principal pedra. Olha só, o verso 42 de Mateus 21 diz: perguntou-lhe Jesus, nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A principal pedra, a pedra angular que procede do Senhor. Quem é a principal pedra? É Pedro? Sou eu? É você? Não. Nós somos pedra. Mas a principal pedra, como a Escritura está dizendo aqui, que procede do Senhor, é Jesus Cristo, a principal pedra. Em 1 Pedro, no capítulo 2, a conclusão, para fechar esse assunto, fica bem clara. Se você ler o capítulo 2 aí, dá uma lida, dá uma analisada. Aqui no verso 6 vai dizer assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Essa pedra preciosa é Jesus Cristo. Olha só, o verso anterior aqui, o verso 4, chegando para vós a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, se você ler o capítulo 2 aqui, você vai perceber que está falando de Jesus Cristo. A pedra que foi rejeitada não foi eu, a pedra que foi rejeitada não foi você, não foi Pedro, não foi João, não foi José, não foi Maria, não foi Paulo, não foi Miguel, não foi Arcanjo, não foi Serafim, não foi ninguém. A pedra rejeitada, a pedra angular, a principal pedra é Jesus Cristo, o que está nos falando a Escritura. Então, é certo eu dizer que Pedro é pedra e sobre esta pedra edificarei a sua igreja? Eu vou deixar a própria Escritura te responder. É certo? Diante da palavra de Deus, diante do que nós lemos aqui. Quem é a pedra? Pedro é a principal pedra ou não? Diante de tudo que você leu aqui. Nós somos a casa de Cristo. O texto já começa a dizer aqui, ó, os crentes são a casa espiritual edificada por Cristo. Aí quando eu estou dizendo crentes, estou dizendo todo aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo. Não somente os protestantes, mas nós cristãos como um todo.
Mas não é justo eu me colocar como pedra que sou, te colocar como pedra que é, como você é uma pedra principal, uma pedra angular, uma pedra que foi edificada a igreja de Cristo. Aos olhos da palavra de Deus aqui, é Jesus Cristo. E quem está nos afirmando aqui é a palavra de Deus. Agora, cabe a você parar, analisar e refletir. É Pedro ou é Jesus Cristo? Quem me convence, quem te convence é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta leitura, eu espero que essa meditação possa abrir os olhos de muita gente e compartilhe. Compartilhe com alguém que já comentou sobre esse assunto, que é um assunto muito questionado entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Leve essa palavra, envia para um irmão. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja em nome de Jesus. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e comenta no nosso canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Você viu essa pregação até o final? Eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.